a todos. É a segunda tentativa que eu faço. Vamos ver se essa funciona. Eu tentei fazer a aula extra prometida via live, mas não funcionou. A ideia era ganhar tempo na subida do vídeo, mas isso não aconteceu, não sei por que razão. Gravou apenas 23 minutos, embora eu tenha falado bastante. Bom, como prometido, esta é uma aula extra, no dia 10 de abril de 2020, ainda relacionada à aula 4, que a gente procurou apresentar em grandes linhas os textos de Stone, de Ciro e de não consigo lembrar qual foi o outro. Bem, e um quarto texto seria o de Hayden White, o texto histórico como artefato literário, mas que eu entendi que melhor seria tê-lo deixado para uma aula extra, dada a sua complexidade, né? Então eu acabei optando por essa aula extra, que eu estou tentando fazer com que ela se efetive. Bom, então dei uma busca rápida ali no Google por Hayden White, e se vocês fizerem o mesmo, vão encontrar logo de cara a primeira referência o Google faz é a Wikipedia, que era exatamente o que eu estava procurando para saber a sua vida. Ele viveu 89 anos, né? Nasceu em 1921 e faleceu há 2 anos atrás, é preciso 2 anos atrás, em março de 2018. 89 anos, portanto. E então, norte-americano, que acabou, não sei se fundando, porque eu não fui a detalhes, mas sei que foi membro da escola de Chicago, a escola historiográfica norte-americana, que nos anos 70 e 80, 60, 70 e 80, procuram se impor, né, se colocar em pé de igualdade com a escola francesa, a escola britânica, a escola de Frankfurt, do ponto de vista da percepção e do trabalho com a história, né? Então, eu observei ainda também de forma rápida que há um número significativo de trabalhos, de artigos em revistas, em periódicos das ciências sociais e da história, dissertações, teses, que têm as propostas de Hayden White como objeto de suas reflexões teórico-metodológicas. E, claro, tem, evidentemente, aqueles que defendem os postulados de Hayden White, inclusive chamando de crítica construtiva, e, evidentemente, graças
ao esforço de epistemólogos de grande inteligência, de grande capacidade de compreensão do fazer histórico, ele sofre críticas assim bastante consideráveis. E como o meu objeto não é a Hayden White, sim alguns dos seus textos, mais precisamente esse texto que vocês têm nas mãos, onde os seus postulados aparecem, né? Daqui, né? Ah, sim. Então, dos 4 textos que nós procuramos trabalhar na aula anterior, na aula 4, dia 3 de abril, na aula regular, a gente trabalhou Stone, Hobsbawm e Cyril, e pretendia trabalhar White, que eu, enfim. Pois bem, os postulados de Hayden White, que aparecem nesse texto, eles, vocês verão logo na primeira nota, né, logo após o título do razoado, o texto histórico como artefato literário, vocês verão, né, a nota onde ele diz que esse artigo, que esse ensaio, que ele chama de ensaio, são cerca de 20, quase 30 páginas, eu acho, é fruto de uma conferência revisada que ele faz em 73, 74, e que também tem alguns outros escritos anteriores, evidentemente, mas que o principal é o seu livro básico, seu livro obra-prima, Meta-História, que em sua introdução, que ele chama Poética da Historiografia, se eu não me engano. Não é? E, quer dizer, isso significa que ele já tem como objetivo fazer com que sua percepção da história, sua concepção do fazer histórico, como mera ficção, como comparável, né, como reduzindo a um mero feixe de narrativas, ele pretende fazer com que essas proposições, esses postulados sejam discutidos, sejam debatidos e, claro, sejam tomados como modelo dos processos de elaboração historiográfica, de material da produção historiográfica. É preciso salientar que é um material, é um texto que aparece. Peraí, quer ver? Aqui, ó. Na ficha catalográfica de Meta-História, a gente começa pelo título que ele dá à sua obra principal, de onde
de onde deriva esse texto que vocês têm nas mãos. Né? Uma parte desse texto deriva, né? Meta-história e a imaginação histórica do século XIX. Que edição é essa? Aqui, essa edição que eu tenho é de 2008, mas é claro que ela é bem anterior. Deixa eu ver se eu acho. Impresso no Brasil 2008, mas está faltando. Cadê o copyright? Está faltando alguma coisa aqui. Bem, está faltando aqui a primeira edição. É claro que essa de 2008 não é a primeira edição. Ah, achei. Peraí. Pronto. Originalmente ela é publicada em 1973. Essa que eu tenho aqui é de 2008, mas ela já vem de uma segunda edição de 95. Quer dizer, não aparece aqui nesses dados quando é a primeira edição dessa obra aqui no Brasil. E certamente não foi da EDUSC. Então, por isso que o texto original, ainda tem outro detalhe, o texto original ela se refere necessariamente à Europa do século XIX, que no Brasil essa expressão saiu, tá? Ela não aparece. Meta-história, o imaginário da história da Europa no século XIX. No Brasil não aparece a Europa, certo? Então, quer dizer, já tem uma diferença, principalmente para quem vai fazer, para quem vai basear suas reflexões metodológicas, né, nessa obra publicada no Brasil, tá? Então você a publicação original em 73 refere-se ao imaginário histórico na Europa do século XIX. Fique bem marcado isso. Bem, 73 é um período de crise, de ampliação dos objetos e dos problemas a serem desenvolvidos pela história e das abordagens, das formas, né, de novas formas de abordar, de perceber, de encaminhar e responder às novas questões, problemas que aparecem, que começam a aparecer no processo de ampliação da ação da história. Já comentei com vocês que é precisamente esse momento de crise, esse momento de reorientação do fazer histórico, que intercalado aos problemas, digamos assim, econômicos e sociais,
da crise, né, da dívida externa mais tarde, mas da crise do petróleo desencadeado pelo aumento absurdo dos preços do petróleo, que influencia em diversos setores da economia e da sociedade mundiais, né? Não só da Europa, não só dos Estados Unidos da América, mas comentei com vocês, inclusive, que o Brasil e a América Latina como um todo leva, assim, choque. Não é à toa que você pega, de novo, você vai para o Google, ou até mesmo para o Google Acadêmico, que é mais adequado, vocês vão botar choque do petróleo de 1973, vocês vão encontrar diversos trabalhos, diversas análises, diversas reflexões que dão conta de que a sociedade e a economia globais entram em colapso por conta desses eventos. 73, 74, fechamento do Estreito de Hormuz e tal. E a história não fica, como eu já comentei com vocês, a história não fica imune, até porque ela já vem sofrendo combates, né? Já vem sofrendo críticas, já vem sofrendo mudanças, desde os anos 60, com um pico no maio de 68. Então, e que eu comentei com vocês também que a revista Nós não trata do assunto antes de 73, 74, talvez 75, 76. Eu fiz uma varredura uma vez e notei isso, quer dizer, os eventos de maio de 68 não aparecem na revista Análise antes de 77, 78. Bom, é nesse embalo que aparece a proposta, que aparecem as proposições de Hayden White, apontando para o fato de que a história e a ficção seriam não seriam muito diferentes. Ele não chega a dizer que é a mesma coisa, mas ele acaba anulando, vamos dizer assim, a eventual diferença ou a profunda diferença entre o saber histórico e o fazer histórico e o trabalho ficcional. Claro que com sua introdução já na sua introdução, como ele diz na primeira nota, é um dos lastros onde ele sustenta esse texto, né? Esse arrazoado texto histórico como ferramenta, como artefato literário. Ele já chama a atenção para uma observação, um título que se apresenta muito, vamos dizer assim, perto daquilo que ele quer desenvolver, que é a ideia de poética, né? A poética da história. Quer dizer, repare que ele diz no título da obra, Meta-história, imaginação, a imaginação histórica do século XIX, né? E volto a frisar que o século XIX dele, não, o título original está cortado quando ele aparece no Brasil, porque ele corta a expressão Europa. Então, isso eu acho aqui.
Meu inglês é desastroso, mas aqui, ó. Century, Europe. Cadê? Imagination in 19th Century Europa. Então, no século XIX na Europa, no século XIX europeu. Century Europe. Então, quando ele é publicado no Brasil, a palavra Europa ou europeu some, certo? O que dá uma diferença grande, certo? Né? Meta Story, Meta History, The Historical Imagination in 19th Century Europe, né? Bom, então é a partir desse pressuposto que há uma imaginação histórica, que há uma poética da história, que ele desenvolve toda a sua argumentação, né? E evidentemente que ele é amplamente refutado. Ficou lá fora, né? Que não, aqui não parece. Deixa eu vir pra cá. Novos. Vem pra cá. Vem pra cá. Mas será possível? Quem aguenta? Novos aqui, né? É óbvio que ao longo desses 22 não, o livro está prestes a fazer 50 anos, quer dizer, ao longo desses 47 anos, dos 47 anos transcorridos entre mas o Word está abrindo lentamente, oh meu Deus. Ele foi evidentemente bastante contestado, como eu disse antes, por diversos autores, diversos epistemólogos. Nos textos que vocês já leram, ou pelo menos já têm nas mãos, abre a impaciência. Como, por exemplo, em que pensam os historiadores que introduz a obra passados recompostos, campos e canteiros da história. O livro, a introdução. Oh meu Deus, não aguento isso. Agora que abriu.
É, felizmente. Bom, então um outro texto que vocês têm nas mãos, que é a introdução de os novos domínios da história, né? História e conhecimento, uma abordagem epistemológica, de Ciro Cardoso, que está nos novos domínios da história, e um texto que vocês não têm, mas que depois eu passarei para vocês, que é o de Julio Aróstegui, o terceiro capítulo da pesquisa histórica, teoria e método, que chama-se A Crise da Historiografia e as Perspectivas na Virada do Século. Então, é com base nesses três textos, principalmente, que a gente vai procurar refletir sobre essa proposta de Hayden White, né? Então, quando Boutier vão fazer o balanço do que pensa o historiador, vamos voltar aqui. Né? Eles vão tratar de Hayden White como aquele que no bojo das novas proposições em torno do fazer histórico, ele também aparece com uma proposição que tem como, segundo os demais críticos, tem como propósito desclassificar ou desqualificar a história, a percepção da história como um conhecimento científico. Então, ele apresenta aquelas suas noções básicas de que a história e a narrativa ficcional não fazem muita. Estão ligados pela sua natureza, né? Pela sua natureza como é que chama? De uma disciplina não científica, não propensa a ser comprovável. Então, para ele não faria muita diferença a história e a narrativa ficcional. E aí, é claro, ele apresenta as diversas as diversas assertivas que o fazem compreender dessa forma.
Então, aqui quando eu busco dentro do que pensam os historiadores, vejam bem, mais atrás. Para Ciro mesmo, porque então, lembrar a vocês que Ciro divide, vamos dizer assim, o fazer histórico, né, a partir do final do século XIX, das últimas décadas do século XIX, até o momento que ele escreve, que é 2010, 2011, em três grandes categorias que não são estanques, né? Os construcionistas, os reconstrucionistas e os desconstrucionistas. Evidentemente que eu não vou descer a detalhes, porque vocês já leram, e se não leram, têm as mãos e podem fazê-lo, e eu vou me ater ao desconstrucionismo. Né? Então, para os pós-modernos, as afirmações filosóficas ou científicas devem ser submetidas a um interrogatório retórico, isto é, a um processo de desconstrução. Sempre se descobriria, assim, que a literatura é o assunto central da filosofia ou da ciência, o modelo de verdade a que a filosofia e a ciência aspiram. Partindo de uma crítica de estilo, acham que se descobrem comunicações indiretas subjacentes ao texto, pelas quais acham que se descobrem comunicações indiretas subjacentes ao texto, pelas comunicações este nega ou contradiz o seu próprio conteúdo declarado na visão pós-moderna.
O projeto de Sartre, de Merleau e de Merleau-Ponty, aqui entre travessões, o desejo de fundir as ideias de Marx, Freud e Husserl, fracassou o projeto, né, o desejo, fracassou porque a linguística, o desejo de Sartre e Merleau-Ponty, né, fracassou porque a linguística, a semiótica e a antropologia, que pulou aqui, semiótica e a antropologia derivadas de Ferdinand Saussure demonstraram, mediante a crise estrutural do sentido, que nenhum sujeito fenomenológico, entre parênteses, precisa intervir para que as significações se produzam. Pode-se considerar que o pós-modernismo representa a soma do estruturalismo, entre parênteses, despojado de suas pretensões científicas, né, a soma do estruturalismo com Nietzsche, Hegel e Lacan, para quem o eu é radicalmente descentralizado, não passando de uma ilusão a sua unidade construída. Continua Ciro. A noção de discurso, entre aspas, como padrão de significados é central para a concepção histórica pós-moderna, concepção histórica pós-moderna, claro, capitaneada por Hayden White, né? Então, vejamos agora algumas das ideias de Hayden White que exemplifica a questão do conhecimento histórico na perspectiva desconstrucionista. Para Hayden White, o discurso histórico não é um discurso científico. Fique bem claro isso, pois não supõe um método específico para estudo daquilo que pretende ser o seu objeto. Aí, segundo White, o passado. Dever-se-ia distinguir a realidade passada, objeto de estudo dos historiadores. 2. A historiografia, discurso escrito. Página 13, né? Discurso escrito dos historiadores acerca do objeto mencionado no passado, né? E 3. A filosofia da história, um estudo das relações possíveis entre 1 e 2. Então, para Hayden White, essas três coisas precisam ser separadas. Bem, então, voltemos aqui a Ciro, né? Ao nosso domínio da história. Saiu do lugar.
seguimos? Acontecimentos, sabe, que seguimos com Ciro, né? Acontecimentos, pessoas, estruturas e processos do passado podem ser objetos de qualquer disciplina humana ou social e, às vezes, até mesmo de uma ciência natural. Tais elementos, aqui Ciro prossegue sintetizando o pensamento de White. Tais elementos podem ser estudados historicamente porque pertencem ao passado, mas não é isso, porém, o que os torna históricos. Tornam-se históricos unicamente na medida em que forem representados como tema de um tipo especificamente histórico de escrita. Tá? Sigamos aqui. A teoria literária é importante tanto para a historiografia quanto para a filosofia da história, porque a história tem de ser escrita antes de ser recebida como história. Isto não quer dizer que os acontecimentos, as pessoas, as instituições, as estruturas ou processos do passado não tenham existido, ponto e vírgula, que não possamos ter informações mais ou menos precisas acerca de tais aspectos passados, ponto e vírgula, e que estes últimos não possam tornar-se conhecimento, entre parênteses, informação transformada em conhecimento, mediante a aplicação de métodos de determinadas disciplinas. Mas a informação sobre o passado não é, por si só, histórica, ponto e vírgula. Na realidade, é só uma informação, entre aspas, arquivística, à qual podem vir a aplicar-se diferentes práticas discursivas e a verdade, entre aspas, histórica não passa do efeito de um dado tipo de discurso. Prossegue Ciro. O discurso histórico não produz informação nova acerca do passado, visto que tal informação, há muito conhecida ou recentemente descoberta, é somente uma condição prévia para que seja possível a composição desse discurso, o qual não oferece um conhecimento novo acerca do passado, porque a história não tem método. Continua Ciro sintetizando o pensamento de White, ok? Nesse ponto, Hayden White apoia-se em Paul Ricoeur, em Paul Veyni, nada de Paul Ricoeur. Nesse ponto, Hayden White apoia-se em Paul Veyni. Dois pontos. Acho que eu estou pronunciando Veyni errado. A história não tem método porque não faz exigências, bastando-lhe que as coisas a relatar tenham acontecido. Esse é como chama? O postulado de Paul Veyni que Hayden White, sobre o qual Hayden White lastreia suas proposições. Sendo assim, prossegue Ciro, a história não é ciência, pois esta busca a exatidão, a ciência, né? O que, segundo ele, a história não. O que o discurso histórico de fato produz são interpretações
que se referem às informações do passado de que o historiador disponha, as quais podem variar, mas têm em comum seu tratamento em um modo narrativo de representação, sem o qual não há história que se possa reconhecer como tal. Vê-se que a concepção de White, prossegue Ciro, é essencialmente hermenêutica e baseada na imposição de uma forma narrativa entre parênteses, isso aqui, employment, na forma narrativa. A narrativa, segue Ciro, sempre foi e continua sendo o modo predominante da escrita da história. Por conseguinte, o problema central para qualquer teoria da escrita da história não consiste em ser ou não possível o enfoque científico ao estudar-se o passado, mas sim em explicar por que a história continua sendo narrativa e explicar a função da narratividade na produção do texto histórico. Os discursos históricos produzem interpretações narrativas acerca do passado ao serem escritos, dando assim origem a um objeto específico, que é o texto historiográfico. Aí, entre travessões, um texto acerca do qual podem ser produzidos outros filosóficos ou críticos. White, ele transcreveu aqui em 94. Provavelmente a primeira edição brasileira, né? Porque as concepções discursivistas da história criticam por igual e com os mesmos argumentos tanto a postura reconstrucionista quanto a construcionista, baseados em algo que consideram prévio, as estruturas narrativas e retóricas precedem quaisquer considerações. Página 14. Considerações metodológicas ou epistemológicas que empreguem os historiadores daquelas duas posturas. Anulando, de certo modo, em ambos os casos, a crença de que se possa atingir o conhecimento da história em si, ou seja, da história que os homens fazem coletivamente. Segue Ciro. Muitas das posições chamadas pós-modernas partem de Friedrich Nietzsche, para o qual a razão seria exclusivamente vontade de poder, por mais que tenha a mascarar tal coisa. A consequência básica da opção por Nietzsche pode ser chamada de perspectivismo, isto é, cada pensamento ou teoria não passa de interpretação válida só no interior de um quadro de valores e concepções cuja aceitação nada tem a ver com qualquer correspondência suposta com a realidade, mas sim com o propósito a que serve, inteligível só em termos da vontade de poder. Vamos lá. As críticas ao desconstrucionismo
tem seguido caminhos variados. Talvez a mais séria, do ponto de vista epistemológico, segue Ciro, tenha a ver com o status insatisfatório do conceito central de discurso, como se constitui, de onde vem, como muda o discurso, entendido como moldura categorial ou imaginário social. As respostas tentadas pelos pós-modernos oferecem a respeito concepções inadequadas, incompletas, sobretudo considerando a importância que concedem ao conceito de discurso, tal como o definem C.F. Cabreira, 2001. Uma das respostas mais frequentes é achar que toda nova situação social é sempre apreendida, né, e conceitualizada mediante as categorias herdadas da situação precedente, que são modificadas para exercer a nova função. Assim, a realidade social não gera as categorias ou os conceitos que lhes serão aplicados, mas sim interagem com o sistema categorial pré-existente. Isso recorda as teorias sobre a origem da vida, tal. De outros achos, né? Aqui mais adiante, problema, solução. Aqui, volte. Solução. Outra resposta eventual é que os indivíduos, ao utilizarem um sistema discursivo, seja quando reproduzem como seja em certas condições, o modificam, e nessa opinião haveria uma aproximação, pelo menos parcial, com posturas de certos semiotistas, com a ressalva importante, porém, de que tais autores preservavam a noção de um sujeito agente racional, coisa que não ocorre com os pós-modernos mais radicais, uma vez que, para eles, os pós-modernos, né, os seres humanos só podem ser constituídos como sujeitos pela mediação do discurso. Aí eu destaquei essa passagem aqui. O que se nota é que, ao se fetichizar a tal ponto o discurso, ele é, de certa maneira, absolutizado, reificado. Né? Então, vejo que toda essa passagem de Ciro, analisando a partir da ideia pós-moderno, das proposições de White e seus seguidores, dão conta de uma crise, né, paradigmática que acaba por atingir a história, né, de forma bastante significativa. E aqui eu venho para o texto de Aróstegui, né, no capítulo 3 que eu falei no início,
E o terceiro tópico, que começa na página 184, pós-modernismo e escrita da história. E começa a leitura. Assim, a preocupação com a significação da história como uma forma de linguagem literária escrita deu lugar a um dos episódios mais notáveis da teoria da historiográfica e da historiografia nos últimos 20 anos e que permanece aberto. Saliento que quando ele se refere nos últimos 20 anos, ele está se referindo ao tempo em que esta obra aparece pela primeira vez na Europa, na Espanha mais precisamente, que é em 1995, na sua primeira edição. A segunda edição saiu em 2000, também na Espanha, mas ele não altera aqui essa passagem, e é publicada no Brasil pela EDUSC em 2006. Então, na verdade, esse livro precisa de 10 anos, mais ou menos 10, 11 anos, para ser publicado no Brasil. Então, daí ele usar essa expressão nos últimos 20 anos. Mas, quando ele escreve esse livro, seria, digamos, nos últimos 30 anos. Continua aberto. Voltando aqui. É evidente que a discussão a respeito da natureza da linguagem humana e dos textos escritos e o seu alcance exato para explicar o homem tem uma incidência determinante na concepção do histórico e, em consequência, nas ideias sobre a prática historiográfica. Ainda que prossegue Aróstegui, de uma zona dos estudos humanísticos que é claramente extra-historiográfica, essa discussão teve uma repercussão decisiva nesse tipo de teoria. Veja que Aróstegui já dá, e o texto de Aróstegui, fique claro, é anterior ao de Ciro. Indubitavelmente um debate que afetou de forma bastante desigual as parcelas e os setores em que a prática historiográfica se diversificou e, de maneira bastante desigual, também segundo os âmbitos e as tradições historiográficas. E aí cabe salientar que o Brasil, por exemplo, como estava, digamos assim, estava transitando entre a história produzida e desenvolvida a partir da escola dos análises, da escola de Frankfurt, da escola britânica e a escola de Chicago, que eu citei lá em Simão, de onde White e seus seguidores derivam, acaba entrando numa crise, inclusive, mais profunda, porque como não possuía, vamos dizer assim, um lastro próprio, né, um corpus teóricos sedimentado, ele acaba embatido, né, ele acaba sendo colidido com as novas proposições trazidas pelo pós-modernismo, capitaneada por Hayden White. Segue Julio Aróstegui. Para o pós-modernismo, e especialmente a teoria crítica da literatura, na original maneira de ver do neocriticismo americano,
A história não se distinguia substancialmente do relato literário de ficção. Esta tese teve um introdutor e mantenedor fundamental, Hayden White. O que importa assinalar, prossegue Aróstegui, e de nenhuma maneira tem se feito devidamente, é que a história, entre aspas, que constitui o objeto de estudo de White e da que extrai os elementos para defender sua tese, é a historiografia que ele mesmo atribuiu ao século XIX e que vai de Hegel a Croce, passando por Michelet, Rand, Tocqueville, Hurkacz, Marx e Nietzsche, todos reunidos sob a denominação de uma imaginação histórica na Europa do século XIX. Repare que Julio Aróstegui, como tal, né, percebe, porque o título, na Europa, a obra sai com esse título, né, incluindo a expressão Europa. Que se encaixa melhor a posição de White, amplamente seguida, e tem alguns outros notáveis difusores, expressou-se, além disso, em outras duas obras importantes. White analisa a estrutura da linguagem histórica do século XIX, buscando suas figuras essenciais, suas metáforas, sinédoques e metonímias, assim como a figura particular da ironia. White nunca tratou de nenhum outro tipo de historiografia. A que ele considera seria uma das formas do relato, porque seria inútil buscar no discurso do historiador verdadeiros critérios de verdade científica. A elaboração historiográfica a elaboração historiográfica não se diferenciaria, e aqui Aróstegui bota um condicional, né? Não se diferenciaria da que prepara um relato de ficção, um conto, em que se podem contar fatos, entre aspas, reais, mas onde o critério de verdade, aspas, não desempenha absolutamente papel algum. A escrita da história é uma forma a mais, portanto, da escrita de ficção. O discurso da história é tanto uma ficção como um achado, dirá White. Essa posição tem sido expressa, no entanto, nas exposições das posições dos pós-modernos em diversos níveis. Desde a ideia de que a história só pode se apresentar na forma de um relato, que a própria trama, entre aspas, desse relato é sua explicação, e que a forma do relato é a própria expressão do tempo, posição amplamente argumentada por um influente filósofo como Paul Ricoeur, até a ideia de que a diferença entre o relato de ficção e o relato histórico não é relevante, como seriam as de
F.R. Anker-Smith ou H. Kellner, a qual também se soma o próprio Riquet. Para o pensamento pós-moderno, a evidência, entre aspas, no sentido anglo-saxão, a documentação, os dados, tem pouco que fazer frente ao domínio absoluto da interpretação do historiador. De acordo com a filosofia pós-modernista, o historiador deve abandonar toda a ingênua e perigosa ilusão de contribuir para o conhecimento científico, deve renunciar ao desejo de explicação e ao princípio da causalidade, à ideia de verdade independente e da linguagem como correspondência com um certo mundo exterior, Abandonar também tudo isso são reminiscências de um essencialismo superado. Cadê? De um explicável. Cadê, gente? Peraí. Essencialismo superado. Essencialismo superado. O explicável na obra histórica é seu caráter estético, onde o estilo é o mais importante. Segue. Contar uma boa história, entre aspas, e contá-la bem, num bom estilo literário, esta é a chave. A significação da historiografia, como de toda a exploração cultural, é a interpretação e não a realidade objetiva, conceito que deixa de ter sentido. Segundo o literato Literary Criticism, não nos encontramos verdadeiramente frente a uma suposta escrita da história real, mas frente a historical fiction, né? Enquanto a historiografia não é mais do que uma das formas possíveis da representação do histórico, de modo algum a única. Há aqueles que, como Hans Kellner, chegam ao limite de considerar-se sinônimos. Story, a nossa velha e boa história que alguém me perguntou, e history, ou history. Por isso, o problema essencial de toda crítica do discurso histórico é evidentemente a necessidade de optar entre conceder à história um conteúdo, aspas aqui, de verdade, fecha, ou apenas de verossimilhança, fecha aspas, como se concede à história. Aí prossegue Arostegui. Mas existe ainda um outro componente nesta visão de natureza do texto histórico e é trazida pela preocupação semiótica do pós-estruturalismo, o desconstrucionismo, que Ciro já aponta, né, naquele texto. Uma de suas proposições fala da necessidade de decodificação de toda a linguagem, especialmente a textual. O desconstrucionismo viu-se, em certas ocasiões, como a exposição mais acabada dessa ideologia do pós-modernismo como teoria do texto e da representação, ou
impossibilidade dela, mediante a linguagem. O desconstrucionismo implica, prossegue Aristóteles, em suma, a indistinção entre realidade e linguagem, dois pontos. Tudo o que é real, para sê-lo, tem de estar elaborado como linguagem. Tudo isso tem como fundamento a ideia de que um texto não é o traslado de uma referência exterior. Portanto, não pode pretender ser o reflexo de uma realidade que o historiador crê encontrar nas fontes. O texto não é somente o resultado de um contexto, mas tem sua própria vida e dinâmica autônoma. Tem sua própria vida e dinâmica autônoma. O texto é um discurso aqui, fechado em si mesmo e, em consequência, não pode ter como referência uma realidade externa a ele. Essa ideia, por fim, como prossegue Aristóteles, acaba com o conceito de documento tal como foi cuidadosamente elaborado desde o surgimento da ciência historiográfica no século XIX. Um texto antigo não é fonte para o conhecimento de uma realidade, exterior a ele. A única realidade é ele mesmo. O desconstrucionismo atinge a ideia de fonte histórica e, por derivação, a própria possibilidade de transmissão da imagem histórica. Atinge medularmente também a concepção de objetividade do conhecimento expressa em uma linguagem. No entanto, resulta bastante paradoxal uma situação como a de recepção do pensamento historiografia dessa série de concepções pós-modernistas. Sem dúvida, tem havido uma grande influência da nova consideração linguística dos problemas históricos, da reclassificação do texto historiográfico como uma obra literária próxima da ficção, quer dizer, segundo algumas concepções da antiguidade, recolhidas pelo Renascimento e prolongadas até a Ilustração. Pois bem, este novo enfoque crítico tem estado, no entanto, sempre acompanhado pela quase insignificância da produção literária, da produção historiográfica empírica, feita em acordo com essa nova forma de conceber o encontro com o histórico através da linguagem e da ficção. Pois bem, Pois bem, eu li aqui até da página 184 até a 189. E sugiro que vocês leiam todo o texto que vai até a página 92. Então vejam bem, qual é então quer dizer, como é que Hayden White, com suas proposições, acaba levando a pesquisa histórica e a produção historiográfica a uma crise paradigmática que
encontra terreno fértil, principalmente no Brasil, mas não só, né? Na produção historiográfica no Brasil, nos anos de 89 e 90, quando juntamente com a queda do Muro de Berlim, cai uma a uma as nações, né, as economias e sociedades inseridas naquilo que se convencionou chamar de socialismo real. Quer dizer, e aí a história e a historiografia, evidentemente, sofrem um impacto, né, desse processo político, econômico e social que se dá, sobretudo nos anos 90, com o fim da União Soviética, fim esse que já vinha de algum tempo, né, mas que Gorbachev, com seu perestroika e com sua glasnost, já deixa muito clara, ainda nos anos 80, mas que tem o seu ápice, né, na queda do Muro de Berlim e no fim das chamadas repúblicas socialistas vinculadas à União Soviética, que por fim cai também em 91. Então, com isso, enseja os postulados relacionados àquilo que Fukuyama, né, oportunisticamente até, chamou de o fim da história e o último homem, le fond de l'histoire et le dernier homme, que eu comprei em francês até para testar, para aprender, mas acabei não conseguindo ler, porque por razões, a época, por razões técnicas e tecnológicas, né? Mas que teve uma resposta de Perry Anderson, né? O fim da história, que era uma interrogação, e que leva, vamos dizer assim, a um certo desconforto daquele paradigma que no Brasil era o mais forte, então, né? Embora não o único, mas eu pelo menos, enquanto graduando, tive um contato muito forte com a produção historiográfica a partir do materialismo histórico, do materialismo dialético. Quer dizer, todos os grandes paradigmas, inclusive as escolas, sofrem o impacto direto advindo dessas proposições de Hayden White, que tomava tudo como discurso. Só que, como salientou Arostig, Hayden White toma como referência um conjunto de produção historiográfica e de historiadores que já havia sido contestado, que já havia sido debatido, que já havia sido combatido pelo marxismo, evidentemente, mas sobretudo a partir de 29 pela escola dos análises. Quer dizer, a econometria, a demografia, o serialismo, o estruturalismo, todos esses movimentos dentro da pesquisa histórica e da produção historiográfica já refutava todo o postulado de per si, todo o postulado de Hayden White. Quer dizer, Hayden White ignora solenemente, né, todas as formulações anteriores a que ele promove e produz e difunde a partir de 73, quer dizer, até como vocês viram no texto O que Pensam os Historiadores, e também no texto do próprio Ciro, entre 70, na mesma época que aparece o tratado, os arrazoados, os postulados de Hayden White, nessa mesma época a história dos jornais estava passando por um processo de renovação bastante profundo. É quando aparecem, né, aqueles livrinhos, novas histórias, novos objetos, novos problemas, novas abordagens, que apontava para um alargamento da pesquisa histórica e, consequentemente, um alargamento
daquilo que poderia ser trabalhado, estudado, pesquisado e objeto, né, da produção historiográfica. E Hayden White simplesmente não só nega, não só ignora, como nega todas aquelas, todos aqueles, né? E no caso brasileiro, como tem uma produção, uma pesquisa histórica, uma produção historiográfica que não tinha, vamos dizer assim, um lastro seu, né? Que ia beber e aí vai, né? Beber no corpos teóricos, metodológicos produzidos pelas escolas francesa e alemã, inglesa e tal, e alguns grupos se ligam, se conectam à escola de Chicago, né, ao chamado pós-modernismo histórico, teórico, né, acaba prevalecendo, ou se não prevalecendo, porque também não é unanimidade, felizmente, mas acaba se impondo em determinadas pesquisas, em determinados... por exemplo, eu poderia citar aqui dois, porque eles não, nominalmente, até porque eles não negam essa vinculação, né? É o Durval Muniz de Albuquerque, e a obra que dá uma ideia do quanto ele tem duas, né? A Invenção do Nordeste, que ele aponta para uma ideia de uma construção da ideia de Nordeste, quer dizer, um discurso, né? E como é que chama? A Arte de Inventar o Passado. A Arte de Inventar o Passado, que está muito próximo, muito colado com as proposições de Hayden White. E claro, eles acrescentam. E o professor Antônio Montenegro, que foi meu co-orientador no doutorado, e que também tem uma inclinação bastante significativa na direção da pós-modernidade na história, né? E vai se ver isso a partir das suas conferências, dos seus tratados e das leituras que, por exemplo, ele me indicou enquanto meu co-orientador, né? Um monte de Foucault, de Deleuze, né? Do próprio Durval, né? Que algumas dessas leituras eu fiz, até aproveitei, porque o meu texto doutoral, ele não tem, embora eu tenha uma inclinação para a escola francesa, eu uso, por exemplo, alguns pressupostos marxistas, como o caso do exército de reserva, alguns conceitos do exército industrial de reserva, por exemplo, mas também uso o Foucault, mas o Foucault autoral, a microfísica do poder, sim, quer dizer, mas eu uso muito mais o Sertor, que também tem um quê né, com aquela ideia da invenção do cotidiano, né, dos fazeres e tal. Então eu acabei fazendo um texto muito eclético, teórico e metodologicamente, embora tenha até o Ginsburg da microhistória, quer dizer, que, diga-se de passagem, essa crise, de alguma forma, abriu bastante o leque das possibilidades da pesquisa histórica, e dentre eles o leque da microhistória, né? De você trabalhar
aquilo que Jacques Revel chama de redução da escala, né? O livro chama-se Jogos de Escala. Tem vários textos que ele organiza. Tem vários textos que apontam para essa discussão da redução da escala, da redução microscópica, da observação microscópica, para se poder perceber melhor os elementos que agem e interagem no fazer histórico que não seriam percebidos, por exemplo, nas observações mais longas, mais amplas, como os serialismos, né? Então, e aí vem duas obras seminais nessa perspectiva da microhistória, que sem dúvida é O Queijo e os Vermes, de Guingo, né? Que eu usei bastante na tese, e A Herança Imaterial, de Giovanni Levi, com uma excelente introdução de Jacques Revel chamada A História ao Resto do Chão, né? A história do solo, enfim. Então, de qualquer sorte, o que eu quero chamar a atenção, então, para vocês que são pesquisadores em processo, é que a história não é um discurso. O documento, embora ele não fale por si, conforme já debateram e já combateram as primeiras gerações dos análises, mas que os documentos são passíveis de responder a determinadas questões, desde que as questões sejam colocadas adequadamente. Tudo é documento. Documento histórico, na medida em que você desenvolve um projeto e faz as perguntas adequadas e faz a seleção do material a partir do qual você vai buscar as respostas às suas questões. A literatura é um importante documento de compreensão da história. Eu não abro mão nas matérias que eu desenvolvo na graduação, colocar não como indicação pura e simplesmente, mas como leituras obrigatórias, textos literários, contos, romances, que a partir dos quais você pode perceber os elementos da história envolvidos na narrativa ficcional. Agora, a história não é uma... Quer dizer, o que vocês vão desenvolver ao construírem, ao escreverem as vossas dissertações, vocês não vão desenvolver uma literatura, uma obra de ficção, um discurso. Vocês estão em busca da verdade histórica, não verdade absoluta, evidente. Isso também já foi combatido, já foi debatido, já foi... Né? Mas esse texto precisa ser entendido por vocês como um texto que precisa ser lido de forma crítica, né? De forma a entender que a história tem sim uma pretensão, um caráter de estudo científico, né? Que não é uma mera ficção, que não é uma mera superposição de discursos acerca da realidade, né? Mas é um conjunto de tratados a partir dos quais você vai desenvolver respostas às suas perguntas, aos documentos, às fontes.
que vão responder que vão refutar ou confirmar as hipóteses que vocês levantaram no processo de elaboração dos seus projetos de pesquisa. Que vão trazer a verdade histórica que vocês, né, captaram nas suas análises, nas suas buscas, nas suas pesquisas. Verdade que pode ser refutada, que pode ser revista, que pode ser... Pode. Mas naquele momento o que você busca não é um trabalho de imaginação, conforme os postulados de Hayden White e os demais pós-modernos que o seguiram. Mas é um trabalho de construção textual, sim, mas um textual um texto, uma construção textual que intenta responder a questões, né, postas no momento em que você constrói a sua análise histórica. Ok? Eu acho que dever cumprido, se não houve contratempo técnico aqui, creio que, bom, aparentemente está tudo certo aqui. Então quero agradecer a quem assistiu. Depois eu enviarei o texto de Aróstig, que é o único que vocês não têm. É o capítulo 3º dessa obra. Que para vocês, até para Roberto, que é de história, mas vocês que não são de história, deveriam também estudar, ler com vagar e estudar esse capítulo como, digamos assim, como leitura complementar, para poderem entender aquilo que nós estamos chamando de crise paradigmática que a história vivenciou durante esse período de tempo que vai aproximadamente de 73 ou mais fortemente, né? Dos anos 80, de 87, 88, 89 até sei lá, agora há pouco, né? E as diversas possibilidades que surgiram para a história, para ela se ressignificar enquanto ciência do homem no tempo e no espaço, ou enquanto estudo científico do homem no tempo e no espaço, né? Que vocês talvez os vossos orientadores vão direcionar vocês a a trabalhar em cima os textos dissertativos de vocês em consonância com algumas dessas proposições surgidas após ou durante a grande crise paradigmática das ciências históricas. Ok? Um grande abraço. Espero nos encontrar em transmissão online no dia 17 com o capítulo 4 de Aróstig, que já está em vossas mãos. Até mais.